Então, fala galera, beleza? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje, como vocês já viram aí pela capinha e pelo título, é sobre os primeiros passos que a gente dá para utilizar o SketchUp Layout, né? Famoso só layout. Pessoal, essa daqui é a primeira visualização já de vocês. Por enquanto eu estou sem webcam, mas logo em seguida a gente vai voltar com os videozinhos com a minha carinha ali aparecendo no fundo, porque eu sei que dá uma atenção melhor e fica bem mais bacana os vídeos. Mas por enquanto, para não parar a produção de conteúdos, vou continuar gravando sem a webcam. Mas também juro que vai ser rápido. Abrindo aqui o SketchUp, o layout, na verdade, abrindo aqui ele tem as principais informações pra gente, né? Essa é a primeira vez que eu estou executando, reinstalei o meu layout para mostrar para vocês absolutamente do zero. Essa tela aqui de bem-vindo, tem a opção da gente fazer o login na nossa conta, tem a opção de, mais templates, tem a opção de files, né, que vem aqui os templates já sugeridos pelo layout, e também temos a opção de Open File, essa opção aqui de abrir um novo arquivo, caso vocês já tenham criado um arquivo e queiram, ou tenham recebido de alguém e queiram utilizar, beleza? Esse daqui vai ser só um overview sobre a primeira interface, primeiro contato com o SketchUp, e eu vou soltando ao longo dos dias aí, ao longo dos meses não, ao longo dos dias, algumas videoaulas explicando mais a fundo cada um dos detalhes para vocês, beleza? Então vamos lá. Aqui logo embaixo temos o Recent Files, ou seja, os nossos arquivos recentes, e sempre que a gente abrir um arquivo e salvar, ele vai vir para essa janelinha, o que vai ficar igual a nossa aba aqui de template, só que vai ficar na janelinha de baixo. E aí que podemos modificar entre uma visualização mais quadradinha ou uma visualização mais listada. Essa seria a visualização quadrada, e aqui mudaríamos para a visão quadrada, onde teríamos o nome, a data e o tamanho do nosso arquivo. Isso daqui também é bem legal. Aqui é acerca do nosso licenciamento, ok? Então vamos lá. Clicando aqui em More Templates ou mais templates, se você tiver em português, temos alguns padrões. Essa daqui é a principal, aqui já vem em estilo de papel para gente, e aqui temos alguns formatos que já estamos adaptados, né? Por exemplo, os formatos A3, formato paisagem, A3 retrato, A4 formato de carta, né? Tanto landscape quanto retrato, ok? Esses são, são os templates mais usados e são os que ele sugere para a gente. Como o meu está em inglês, está aparecendo esse papel quadriculado. Acredito que seja porque nos Estados Unidos ou fora do Brasil devam utilizar mais esse papel para desenhos técnicos. Aqui no Brasil temos o costume de utilizar mais a folha em branco e criar nossa própria margem, nosso próprio carimbo, certo? E aqui temos algumas opções, ó. A opção de carta, por exemplo, com 4 divisões, né, com 8 divisões, com 10 divisões, isso daqui fica a critério de vocês. Eu particularmente mexo no SketchUp e no layout há mais de 6 anos e nunca utilizei um papel quadriculado dentro do layout, tá bom? Mas fica aí só essa informação para vocês. Temos a opção aqui também de storyboard, né, como se fosse uma como é o nome daquele, o nosso mood board, né, que já vem presetado aqui com algumas configurações, onde a gente pode vai formar como se fosse realmente uma folha maior com vários projetinhos dentro. Quem mexe com ArchiCAD, com AutoCAD já está acostumado a criar aquelas visualizações, né, as nossas pranchas lá, as nossas plantas, vai funcionar mais ou menos como aquilo, ok? Mas é só uma pré-definição, vocês também podem configurar as de vocês. E aqui temos os title box, que seriam as folhas com margens, com carimbos, né? Algumas já configuradas, temos aqui algumas opções. Esse daqui é bem legal, viu? Na minha opinião, é o mais legal que tem dentro do layout, porque serve para a gente dar uma otimizada no nosso tempo e deixa tudo muito mais rápido. Às vezes vocês acabaram de instalar o layout, precisam fazer as configurações rápidas, né? Então vocês já podem pegar um template aqui com carimbo, seja ele vertical ou horizontal, e só modificar aqui as configurações. E isso ajuda demais mesmo na questão de ganho de tempo, né? Deixa eu ver aqui, por exemplo, é um formato horizontal. Eu particularmente gosto muito mais do formato horizontal, tá? É bem difícil trabalhar com formatos maiores, como A2, A1, A0. Dentro do layout, geralmente eu uso o layout para detalhamento de interiores, então a A3 e a A4 para mim já é mais do que suficiente. São poucas as vezes que eu tive a necessidade de utilizar realmente uma folha maior do que a A3. Vou selecionar essa daqui, a A3 Landscape, e ele vai começar a carregar essa primeira página aqui para a gente.
Pronto, página carregada. Pessoal, eu estou utilizando um computadorzinho bem mais simples, tá? Para vocês terem uma noção, eu não estou com placa de vídeo e eu estou utilizando apenas um Intel i3 para mostrar para vocês. É o computador que eu estou tendo aqui em casa por enquanto. Então, para vocês verem que também dá para a gente trabalhar com computadores mais fracos, ok? Então vamos lá. Assim que a gente abre, ele adiciona uma nova guia aqui pra gente, parecido com o Google Chrome, tá? E aqui ele tem o nome do nosso arquivo, que por enquanto está sem título, e o nome da nossa página, ok? Como visão macro assim, do nosso aplicativo aqui do layout, temos a aba de arquivos, que é padrão de todos os programas, onde a gente pode criar um novo arquivo, abrir um novo arquivo, fechar, salvar como template, tá? Isso daqui é bem legal e durante o nosso curso gratuito aqui, as aulas gratuitas que eu vou postando para vocês, eu vou mostrar como utilizar isso daqui a favor de vocês. Criar uma espécie de scrapbook seria parecido com um template, só que basicamente com símbolos, ok? A opção de inserir, aqui a gente insere imagens, insere arquivos DWG para trabalhar em formato de escala, por exemplo. Se a gente tiver já um detalhamento de uma iluminação debaixo de um degrau de escada, a gente não precisa desenhar, né, redesenhar isso daqui dentro do layout. A gente pode simplesmente reimportar do nosso AutoCAD ou de outro ou em algum outro formato e inserir aqui, tá? Mas depois eu ensino para vocês como funciona. Exportar, temos a opção de exportar como imagem, como PDF, como DWG, né, DWG/DXF. Formato PDF e formato DWG são os que a gente mais costuma utilizar no mundo da arquitetura e engenharia. PDF para entrega para o cliente e, no nosso caso, por exemplo, eu sou arquiteto, quando eu tenho que exportar para alguém que vai fazer os complementares, acabo exportando um DWG porque alguns engenheiros ainda teimam em utilizar, e eu falo que teimam porque hoje a gente já tem total certeza de que o AutoCAD está ficando ultrapassado em alguns quesitos. Utilizo ele ainda para projeto luminotécnico e só, ok? Aqui temos as configurações do nosso documento, temos as configurações da nossa página, tá? Seria aqui a nossa visualização, o tamanho da página e tudo mais. Um preview da nossa impressão, a opção de imprimir e mais arquivos recentes. Como não temos nenhum aqui, ele vai, quando a gente começar a utilizar o layout de fato, ele vai aparecer uma lista aqui pra gente, pequena, mas quando a gente clicar aqui, ele vai aparecer mais opções. Aqui na aba de editar também é onde a gente faz, refaz, desfaz, copia, cola, duplica, ok? É bem padrão dos programas, cada um mudando suas configurações, mas temos aqui, por exemplo, mover para camada atual, criar um recorte de máscara, ok? A opção de agrupar, desagrupar, explodir, algumas preferências. A opção de visualização, temos aqui a toolbar, que é essa nossa main toolbar aqui. Temos as opções aqui de editar grupo, os símbolos, a função de pan, de zoom, zoom in, zoom out, zoom to page. Por exemplo, se eu der um zoom menos aqui, eu posso dar aqui um zoom to page e ele vai estender, né, ele vai centralizar a nossa folha aqui, ok? Temos as opções de texto, que são as configurações. Pessoal, mas para ser sincero com vocês, texto a gente não vai utilizar edições por aqui, vamos configurar tudo pela nossa bandeja aqui lateral, ok? A opção de arranjo, que seria trazer um objeto para frente, enviar ele para trás, né, para a gente ter uma ordem aí de camadas. Temos as opções de alinhar, de espaçamento. E aqui já vou dar uma dica para vocês. Ó. Por exemplo, estou com o grid desabilitado. Então, quando a gente tem o grid desabilitado, ou objeto, o alinhamento, né, ele se aproximar ali, isso daqui pode causar um problema para vocês. Deixa eu tentar desenhar aqui um retângulo. Vou desenhar, eu acho que vocês ouviram aí o meu cachorro. Vamos lá. Ó, com essas opções aqui, ó, vou desativar as duas. Ok, vou desativar. E isso pode dificultar um pouquinho a gente perder a referência, tá? Eu não consigo, por exemplo, alinhar as duas aqui certinho, ok? Então, para isso, a gente vem aqui em Arrange e a gente habilita aqui os objetos. Assim fica mais fácil. Deixa eu trazer aqui, pronto. Agora eu tenho as duas linhas exatamente alinhadas aqui. E o grid é quando a gente está com aquela funçãozinha de grid, né, de tabela aqui, que vai servir como referência.
Então, se vocês estiverem tentando mover alguma coisa aqui dentro da folha do layout e não conseguirem, é por causa do nosso grid, tá? Ele vai ficar tipo travado, é como se você conseguisse mover, por exemplo, desse ponto para esse, desse para esse, não conseguisse percorrer a linha, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem algumas ferramentas, que seria a ferramenta de seleção, de apagar, de estilo. Isso daqui é bem legal do layout, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu consigo copiar o estilo de um objeto, de uma camada, de alguma coisa assim, e colar no outro, ok? Geralmente eu aperto B, que é o atalho, mas como eu estou mostrando para vocês aqui a configuração, a visualização geral, vamos lá. Tools, vou vir aqui em Style, ou seja, eu peguei o estilo dessa, e agora eu venho aqui em cima da outra e colo. Isso daqui é muito útil, tá, pessoal? Principalmente quando a gente configura uma planta técnica em uma folha, a gente quer copiar de uma para outra. Isso daqui a gente consegue intercambiar entre as folhas, ok? Então vamos lá. Aqui temos funções de linha, de arco, retângulo, offset, que a gente também tem lá dentro do SketchUp, textos. Essa daqui seria basicamente uma linha de chamada, né? Então eu consigo ter uma setinha referenciando aqui o meu ponto, e aqui eu posso escrever o que eu quiser, seria uma etiqueta, né? Vamos colocar aqui, ó, retângulo de teste para a aula top, que vocês sabem que as nossas aulas aqui são todas tops. E vamos lá. Temos inúmeras funções aqui e durante as aulas eu vou abordando com vocês. As funções de cotas, temos a linear e também temos a angular. Cuidado, pessoal, para quando vocês forem, claro que a gente vai abordar mais isso daqui especificamente, mas, por exemplo, se vocês forem cotar objetos desenhados dentro do layout, ele não vai obedecer à escala, tá? Podem ver que aqui ficou com 0,03 metros, mas ele não está correspondendo. Isso daqui não equivale à medida real. Então, se vocês importarem, por exemplo, vamos supor uma parede lá do SketchUp e vocês forem cotar ela, ela vai aparecer com a medida da escala que está configurada. A escala a gente vai configurar nessa aba, mas vai ter outra aula específica sobre isso. E aí vamos supor que vocês fossem cotar lá e ela desce 6 metros. Mas se tiver uma achura desenhada aqui dentro do layout por cima, ela vai aparecer a medida em milímetros, que seria a medida da nossa folha, ok? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Seria a medida da nossa folha, 42 centímetros, que seria o tamanho da nossa folha A3, ok? Vamos lá. Aqui as páginas a gente tem a opção de adicionar, duplicar, deletar e aqui navegar entre uma página e outra. Como eu só tenho duas páginas, que seria a capa e a outra página aqui, ok? Então eu só tenho a opção de voltar e avançar. Mas conforme a gente vai adicionando as nossas novas folhas, isso daqui vai aumentando, vai diminuindo conforme as nossas necessidades. A página de janela, aqui eu configuro tudo o que eu vou ter nessa lateral aqui. E o legal é que eu posso criar uma nova bandeja. Vamos supor que eu queira criar aqui uma bandeja sem esse monte de configurações, né? Sem configuração de forma, sem dimensão, só com a opção de cor, ok? Aí eu posso vir aqui, New Tray, e deixar ela setada, ok? Opa. E eu, na verdade, foi fechar aqui, pessoal. Close. Pronto. Aqui é a opção de ajuda, que vocês não vão precisar, porque vocês têm todo o suporte aqui no meu canal. Podem perguntar à vontade aqui no menuzinho abaixo, na barra de comentários, que eu respondo vocês com o maior prazer. Todas essas ferramentas aqui a gente vai ter acesso facilitado. Opa, minha janelinha sumiu aqui. Todas essas ferramentas aqui, que estão aqui na aba de texto, vocês vão ter acesso facilitado por aqui, mas a gente vai utilizar basicamente os atalhos que eu vou ensinando para vocês ao longo do tempo, ok? Por exemplo, a opção de círculo, elipse, a opção de desenhar polígono, né? Triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, ok? Tudo isso a gente vai configurando no decorrer do nosso curso. A opção de texto, de etiqueta, cota, tabela, beleza? Tudo isso aqui vai aparecer aqui para vocês. Eu vou ensinando aqui ao longo do decorrer. E para finalizar aqui, a gente tem a nossa aba, ok? Se eu abrir outro arquivo, ele vai abrir uma nova aba aqui. Se eu abrir mais outro arquivo, ele vai abrir aqui. Parecido mesmo com o Google Chrome, tá bom? Bem similar ao nosso costume com o Google Chrome, que tem aquelas abas aqui na parte superior. E aqui é a nossa bandeja padrão. Já mostrei ali para vocês como a gente pode
configurar os scrapbooks que eu havia comentado com vocês, que são símbolos que vocês podem definir como padrão. Isso aqui também é bem legal para quando a gente for fazer, por exemplo, uma planta de reforma. A gente cria um scrapbook só de simbologia de tomada, simbologia de tomada, de paginação de piso, de várias coisas, sabe? Isso otimiza bastante o nosso trabalho aqui. Por exemplo, eu posso pegar uma etiqueta aqui, ó, colocar aqui o que seria a altura, né, a alocação da referência. Temos aqui a opção da escala, mas particularmente eu gosto muito mais e prefiro e recomendo que utilizemos a opção da escala especificada, né, debaixo da planta, por exemplo. Escala 1 para 20, 1 para 25. E aqui na nossa. Gente, me faltou o nome aqui, esqueci o nome. Na nossa legenda aqui, né? Nosso carimbo, lembrei. No nosso carimbo a gente especifica escala informada no projeto, escala especificada no projeto, ok? Isso facilita muito e favorece muito a gente se livrar de pequenos erros, beleza? Vamos lá? Aqui nas bandejas, deixa eu reativar aqui as bandejas padrão para a gente conseguir conversar bem sobre cada um dos detalhes que vão ser necessários para isso. Window, Text Style, pronto. Foi todas. Se a de vocês não estiver aparecendo, meu layout deu uma travadinha aqui, mas eu acho que já vai voltar. Se a de vocês não estiver aparecendo, ok? Basta vocês virem aqui na aba de janela ou Windows, se o seu estiver em inglês também, conforme o meu, e colocar aqui Show Tray, ok? Vai resolver o problema de vocês. Então vamos lá. Deixa eu minimizar aqui as nossas opções. E vamos lá. A opção de cor, eu configuro a cor do meu objeto, ok? Cuidado, porque aqui a gente costuma confundir. Existe o Pattern Fill, que seria o padrão de preenchimento, e as cores, ok? Cor, eu modifico, por exemplo, a cor do meu texto, a cor de algum objeto, tá? Mas eu também tenho um Pattern Fill, que seria alguns padrões de preenchimentos, ok? Na verdade eu falei errado, pessoal. É o shape style, que o estilo da forma, não o pattern fill. Pattern fill é outra coisa, seria as achuras do nosso pattern fill, ok? E eu tenho fill e eu tenho colors. Aqui eu também consigo configurar a cor de algumas coisas. Geralmente a gente utiliza ele para texto. Podem ver que aqui em um objeto ele não tem impacto, né? Símbolos, algumas coisas eu consigo configurar aqui pelo colors, mas a maioria a gente vai utilizar aqui pelo fill, por exemplo. O fill eu sempre vou ter o meu stroke, que seria a minha linha, né? Se eu desativar aqui, observem que a linha ali sumiu. Eu tenho o pattern, eu posso colocar um padrão no meu retângulo, no meu desenho. E eu tenho o fill, que seria o preenchimento. Eu posso deixar ele sem preenchimento. Quando eu coloco ele sem preenchimento, ele consegue ficar por cima de outros objetos, tá? Isso é bem legal da gente entender como funciona. Claro que depois eu vou especificar, vou falar mais detalhado com vocês. O stroke, eu tenho como configurar a espessura da borda e tudo mais. Mas basicamente isso. Aí temos o Colors, temos o Scaled Drawing, ok? Que aqui eu consigo fazer um desenho em escala. Aqui eu posso escolher a escala do meu objeto que eu quero desenhar, por exemplo, uma linha de chamada, e escolher o tipo de unidade de medida que eu vou colocar, beleza? Temos as páginas, aqui a gente pode navegar tanto clicando de uma em uma aqui, mas cuidado para não se confundirem. Quando o projeto de vocês for ficando muito mais pesado, o que acontece? A gente costuma vir aqui na setinha e dar um clique, mas vamos supor que eu querer da primeira até a 10ª página, isso vai travar, corre risco de fechar o seu layout, você perder o seu projeto, ok? Renomeie as páginas, ó, clicando aqui com o botão direito vocês conseguem renomear, então vou colocar aqui, ó, por exemplo, capa, aqui vou colocar, vou renomear como retângulo, ok? Headshot de retângulo. Assim fica muito mais fácil vocês se localizarem e navegarem. Vamos supor que eu tenha a 10ª capa lá, 10ª página, seja uma capa final. Eu consigo navegar entre elas e quando eu tenho um projeto muito pesado, isso vai facilitar bastante, tá bom? Tem outras configurações aqui que eu também vou falar para vocês depois. Você consegue ter uma pré-visualização de cada página ou visualizar elas em lista. As camadas, aqui a gente tem várias camadas, a gente pode acrescentar, tirar, escolher objetos para aparecerem em uma camada e outros para não aparecerem, ok? Eu vou explicando para vocês no decorrer das aulas. As opções de preenchimento, que são esse pattern fill aqui que eu havia comentado com vocês no shape style. A gente consegue configurar esse pattern fill aqui.
inserir novos patterns, criar novos, ok? Eu vou explicando para vocês. Os scrapbooks, que eu dei uma adiantadinha, né, que são símbolos já pré-configurados aqui para a gente ter pronto só para importar para o nosso projeto. E temos aqui o SketchUp Model. Peraí que deu uma travadinha aqui. Lembrando, pessoal, que esse meu computador aqui ele é bem basicão, tá? Quando eu importo um projeto do SketchUp, essa aba aqui fica ativa, ok? Aí eu posso escolher a cena lá dentro do SketchUp. Isso fica muito mais fácil. Eu posso escolher a espessura da linha, a escala. Aqui eu ativo ou desativo a opção de preservar a escala do meu retângulo aqui. Vamos supor que eu tenho uma cena aqui na minha vista e eu queira dar um scale nele aqui e eu quero que preserve aquele formato, ok? Se eu não habilitar, ele vai ampliar apenas a cena. Vamos supor que eu esteja pegando a cozinha, pegando fogão, geladeira e armário, e eu quisesse que pegasse também uma porta, alguma coisa assim, então eu deixo desativado e apenas aumento aqui, tá bom? Beleza? Essas configurações aqui a gente vê em uma próxima aula, explicando sobre os objetos importados do SketchUp. No Dimension Style, a gente consegue configurar as dimensões, né? São as configurações das nossas dimensões. Então, eu tenho que selecionar aqui uma cota e aqui eu consigo fazer algumas configurações. Dentro dessas configurações, escolher se minha cota vai ser curvada, se ela vai ter um segmento, se ela não vai ter o leaderzinho aqui, que seria a espécie de segmento dela, ok? Geralmente a gente deixa no leader aqui, que é a mais proporcional. Auto Scale, que ela vai manter a proporção do nosso desenho, ela vai reconhecer automaticamente e manter. O estilo, que geralmente é decimal e metros. E a precisão, que a gente pode personalizar aqui até com 6 casas decimais. Geralmente eu só utilizo 2. A extensão aqui do nosso grid, da nossa linha de extensão, certo? Temos a opção de comprimento e de gap, né? Gap seria ali o espaço depois, ok? Podemos configurar elas. E também manter uma proporção com esse clipezinho aqui. Tudo que eu colocar em uma vai se repetir na outra, ou seja, na do começo e na do final. E também temos algumas outras configurações aqui, de posição da nossa cota, você vai ficar no meio da nossa cota, você vai ficar embaixo, ok? Tudo isso é configurável dentro aqui. E o estilo do texto, que a gente pode escolher as nossas fontes, ok? A gente pode personalizar a fonte do nosso texto, se ela vai ser inclinada, itálica, né? Bold, que seria aquela linha mais stroke, personalizar o tamanho da nossa fonte, ok? Tudo isso daqui é um overview geral do nosso projeto. Aqui na abinha de baixo ele ainda sempre vai dar algumas configurações para a gente conforme o nosso objeto selecionado. Por exemplo, se eu selecionar a cota, ele vai me falar que segure ou selecione, né, para mover, para rotacionar, posso apertar o Shift para manter a restrição aqui, para mexer na horizontal, na vertical. Posso clicar aqui o Ctrl para mover, para criar uma copy, ok? E o Alt para girar em torno do centro, fazer qualquer coisa a partir do centro. Dependendo do objeto que eu for selecionando, ele vai me dando algumas opções, tá? E aqui temos a opção de Measure, que seria as medidas do nosso comprimento. Por exemplo, se eu vier aqui desenhar uma linha, agora eu tenho o meu ponto, onde eu estou começando, ok? E quando eu começo a desenhar, eu posso colocar a minha medida, ok? Posso colocar aqui, por exemplo, 75 milímetros, tá? E aí eu consigo ir configurando aqui, digitando. Uma das informações é na horizontal e outra na vertical, beleza? Então posso finalizar aqui, por exemplo, ó, e puxar aqui, vamos colocar 15, posso digitar ponto e vírgula. O meu teclado não está configurado no português e eu não sei onde está o ponto e vírgula. Mas se você digitar ponto e vírgula, ele alterna automaticamente para o vertical. E aqui temos o zoom em relação à página. Ó, zoom para a página, para estender na página. Zoom extend, né, quando a gente está já muito mais longe. Aqui tem algumas escalas. Essa daqui sendo a escala mínima de 25%. E aí eu consigo ir até 400% para ter um ótimo nível de detalhamento. Lembrando também, pessoal, só dar a última pincelada aqui em relação ao assunto, que uma coisa extremamente importante vai ser no SketchUp Model, que é o que vai configurar e basicamente ditar se o seu projeto aqui dentro do layout vai travar ou não vai travar. Esse foi o overview geral. Aproveitei para dar um pouquinho de detalhes aqui sobre algumas funções, para não ficar algo bem subjetivo, bem genérico. Espero que vocês tenham gostado bastante. Nas próximas aulas eu vou personalizando as aulas e adaptando o conteúdo conforme os comentários de vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. Não esqueçam de me seguir, tanto aqui no Instagram e no TikTok, todos renan.3D. Espero realmente que vocês tenham gostado. Deixem aqui os comentários.
sobre o tipo de conteúdo que vocês querem ver, sobre o que acharam dessa aula, e a gente se vê por aí a qualquer momento. Valeu, pessoal, tchau, tchau.